Estamos de volta com o programa no ar. Nesse segundo bloco, eu quero começar agradecendo aos convites que eu tive através do projeto Reviver Mulher, da qual eu sou presidente, que tem uma diretoria maravilhosa. Os convites que nós tivemos para estar levando um pouquinho de mensagem, né, de igualdade de gênero, de respeito, de amor ao próximo, através da nossa palestra de violência doméstica. E aí fica o meu beijo à dona Guadalupe e ao Filete, do Espaço Filete, maravilhoso, um carinho muito grande, do qual eu fui recebida lá e a gente pode falar para algumas meninas e meninos também. Quero agradecer o pessoal do curso de auxiliar administrativo feito pelo Senai lá na Zona Noroeste. Eu também estive lá falando para um pessoal, foi muito bacana. Lá nós tivemos um bate-papo, todo mundo tirou dúvidas, eles aprenderam, eu aprendi, foi muito legal. E dizer também que a nossa OCIP teve um momento bem especial, que foi a visita ao Lar Cristão São Francisco de Assis, um lar só de senhoras, só de mulheres, e nós estivemos lá, foi uma tarde muito gostosa. A Roseli Hanna, a mãe da Carlinha, né, que está sempre aqui com a gente, tocou lá para elas, dançamos, rimos muito, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Se cada um fizer um pouquinho, se doar um pouquinho, a gente vai ter, sim, essa tão famosa sociedade mais justa e mais fraterna. E nesse segundo bloco, dando continuidade ao programa, eu estou recebendo o doutor André Luiz, né, que é advogado trabalhista, e que hoje a gente vai falar um pouquinho da alteração do Código Civil, principalmente na questão dos condomínios, né, doutor? Obrigado por estar aqui no programa, boa tarde. Teve muitas alterações, tiveram, mas algumas são, acho que, importantíssimas da gente estar ressaltando, não é isso? Boa tarde, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Realmente, são várias alterações, né? Já existia uma lei específica para condomínios, mas o novo Código Civil tem um capítulo específico também para condomínios. E várias inovações aí seriam atualizações, né? Porque hoje condomínio, logicamente, é diferente de quando a lei foi feita nos anos 60. E alguns dos principais aspectos aí eu poderia destacar com relação à responsabilidade do síndico, que está bem enfático isso aí. Ele é mais cobrado agora? Ele pode ser cobrado pelos seus atos, não pessoalmente, individualmente. Mesmo aquele que paga o seu condomínio como qualquer morador? Sim. Porque tem muito isso, depende do prédio, tem prédio que dá isenção para o síndico, tem prédio que não, tem prédio que paga, inclusive, para o síndico. Hoje tem condomínios que pagam, porque tem uma demanda de tempo, e aí com essa responsabilidade... Condomínios hoje que tem populações equivalentes a uma cidade pequena. Então, realmente, aí a função do síndico passa a ser uma função quase que dedicação exclusiva a isso, porque é muita gente, muitos apartamentos. Pode ver essas torres que estão sendo erguidas agora em Santos, são verdadeiras cidades, então tem que ser administrada. E também tem ainda a figura do síndico profissional, que está surgindo aqui em Santos, ainda um pouquinho tímida, né, de uma forma ainda meio tímida, mas já está surgindo, e é uma profissionalização da profissão. Importante, porque o condomínio todo ganha com isso. Ele é eleito, os trâmites legais são normais, ele é eleito por uma assembleia, mas ele não é um morador, ele é um profissional liberal contratado por um condomínio para exercer a função, né? Porque hoje em dia muita gente... a maioria das pessoas fogem, né, de ser síndico. Nossa, não tem tempo, ninguém quer né? ser síndico. Então, é sempre um problema, vão tocar a campanha da sua casa, não tem hora. Então surgiu essa figura, né, do síndico profissional, que ele é síndico de vários condomínios. Ele não necessariamente precisa morar. Não necessariamente, ele é um profissional. Ele presta um serviço de assessoria, e as responsabilidades também, né? Também tem as mesmas responsabilidades de um síndico morador. Eu acredito que até tem mais algumas vantagens, porque ele tem a isenção, porque ele não vai se preocupar na hora de exercer a atividade dele. Se for necessário ele ser o síndico, ele punir, aplicar uma multa, ele não vai ter aquela
aquele pensamento, mas ele é meu vizinho, nós nos encontramos todos os dias no elevador e ele vai... Eu vou ter que aplicar uma multa nele. Então, ele vai ser tratado, ele vai ter um tratamento mais isento com relação aos condôminos, perdão. Ô, André, a gente sabe que a inadimplência acontece, né? E aí cabe ao síndico, às administradoras, chamar essa pessoa que já está com alguns meses de débito do seu condomínio para uma negociação. Mas se isso se tornar, se prolongar muito, então tem pessoas aí que devem 1 ano de condomínio e o prédio às vezes acha que vai levar muito tempo para entrar com uma ação. Como que ficou isso? Teve alteração no código nesse sentido? A dívida de condomínio agora não é mais... Antigamente você precisava entrar com uma ação de cobrança. Uhum. Então você pegava aqueles débitos, né, ou vários, ou dependendo aí do critério do condomínio, entrava com uma ação de cobrança, essa ação seguia um trâmite, havia a defesa, etc, etc. Hoje já pode ser... a dívida de condomínio passou a ser um título executivo extrajudicial. Então o que acontece? Nós vamos poder entrar já direto com uma execução. Ou seja, a mesma coisa que um cheque ou que uma ordem, com uma nota promissória, você já entra com a execução direto. Então é mais... você vai pular uma fase, vamos dizer assim, entre aspas. Ganha um pouco de tempo. Ganha um pouco mais de tempo. Tempo vai demorar um pouco também, né? Porque não por causa do processo, mas em razão da morosidade da justiça, que todos sabem que é um fato aí da vida diária da população. Mas com relação à execução, no caso de uma defesa do devedor pretender se defender, ele tem que garantir o juízo, ou seja, ele já tem que depositar o valor ou oferecer um bem em garantia dessa discussão. Quer dizer, é uma situação mais rápida para o condomínio. Que acaba, né, tendo toda uma sobrecarga no condomínio, porque aquele cara que não paga o condomínio, o rateio dele vai para todo o restante dos apartamentos, é uma sobrecarga, aumenta aí, com certeza. Acaba tirando de um fundo de obras, o prédio às vezes não consegue ter uma manutenção, né? E aí a gente tem condomínios hoje na cidade altíssimos, né? Nós sabemos que tem aquela parcela que realmente não paga porque não pode, porque está com um desemprego, uma situação, uma doença. Adversa mesmo, né? E existem aqueles também que são contumazes, né? Que não pagam, até porque também houve aí um problema, uma vamos dizer assim, de um fato negativo que surgiu em desfavor do condomínio foi a redução da multa, que agora não... Né, aí o pessoal acaba se locupletando, né? dessa brecha. A jurisprudência, tem uma jurisprudência, um determinado vetor aí da jurisprudência que entende que o condomínio pode ainda cobrar os 10%, mas a majoritária entende que não, que seriam os 2%. Então isso já, vamos dizer assim, favorece aí uma inadimplência... O pessoal que já tem uma predisposição já fica mais à vontade. Então, o que a gente costuma aconselhar aos condomínios é tentar obter isso de uma forma amigável, né? Porque eu acho que sempre uma solução amigável é mais favorável para as partes. E como que fica, André, a questão do vínculo trabalhista dessas empresas terceirizadas, né? Que nós tínhamos antes o nosso porteiro, nosso vigia, que ele ficava anos lá no nosso prédio. Hoje é uma prática, tem as empresas terceirizadas. Qual é o vínculo do condomínio com essas empresas? A terceirização ela está acontecendo de uma forma maciça no Brasil, é uma forma moderna, né, de prestação de serviço, uma forma até certo ponto interessante, mas do ponto de vista trabalhista, né, que nós ainda temos uma legislação, a legislação brasileira é paternalista. O que significa uma legislação paternalista? Ela foi criada e ainda é mantida como para proteger o trabalhador. O trabalhador
para a legislação brasileira trabalhista, o trabalhador é o menos, é a parte que tem menos poder, porque ele não tem o poder econômico e ele se submete ao poder maior do patrão. Então ela é paternalista, ela foi feita para proteger o trabalhador. Então, do ponto de vista trabalhista, a terceirização ela é vista com certo rigor, com bastante rigor. Então, por que eu vou dizer isso? Com relação ao condomínio, ao tomador do serviço, que no caso aí será o condomínio, que vai contratar uma empresa, que ela vai fornecer a mão de obra para aquele condomínio. Porteiro, vigia, um faxineiro, existem empresas especializadas, mas o condomínio ele vai ser responsável, ele contratando essa empresa, ele vai ser responsável, ele vai ter que fiscalizar essa empresa para ver se a empresa está fazendo seus pagamentos corretamente para os empregados dela. Que caso a empresa não faça o pagamento, ele pode mover ação contra o condomínio. O empregado vai à Justiça do Trabalho, entra com uma ação trabalhista. Contra a empresa contra a empresa dele, que é o empregador, e com o condomínio, e contra o condomínio como tomador de serviço. Sim. Ele é subsidiariamente responsável. O que significa isso? Então o síndico tem que estar atento com o andamento do pagamento, do recolhimento. Com certeza, ele tem que fiscalizar e exigir da empresa. Sim, exigir os recolhimentos, exigir os pagamentos de forma correta. Por quê? Porque amanhã o empregado deixa a empresa e ele vai, eventualmente, se houve algum não pagamento, alguma inadimplência da empresa, ele vai à Justiça do Trabalho e ele pode chamar esse condomínio, mesmo que ele tenha trabalhado em vários condomínios durante esse período que ele trabalhou. Para a empresa, ele pode chamar todos, porque os tomadores de serviço, no caso os condomínios, serão responsáveis por aquele período em que ele trabalhou. E, como eu disse antes, de forma subsidiária, significa o quê? Que se a empresa não tiver condições de amanhã arcar com as verbas as quais foi condenada pela Justiça, se ela não tiver, se ela tiver desaparecido, ou se nas contas bancárias dela ela não tiver dinheiro para pagar, o condomínio será acionado, será responsabilizado e ele vai ter que pagar. Então há uma preocupação muito grande, tem que escolher muito bem a empresa que vai contratar. Tem que escolher, tem excelentes empresas, mas também tem que tomar cuidado, porque tem muitas empresas que realmente não se preocupam com nesse mercado uma forma de ganhar dinheiro e às vezes não estão regularizados, e aí a empresa tem um belo uniforme, mas lá dentro não tem nenhum escritório. E aí a gente acaba contratando uma empresa como essa e acaba que o condomínio todo se prejudica. Doutora Andréa, eu queria agradecer a participação no nosso programa, foi curtinha, mas eu prometo que a gente vai voltar com o senhor aqui para a gente poder tirar tantas outras dúvidas. Nós já tivemos o doutor Andréa aqui, quando eu ainda apresentava o Programação em Reação para falar de leis trabalhistas, de empregadas domésticas, que deu o que falar também. Muito obrigada por estar aqui no programa No Ar. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigada. Olha, a gente vai para o intervalo, que é rapidinho. No próximo bloco tem mais Programa No Ar. You can't allow